coloquei só para fazer a explicação, mas vocês já têm, tá? Esse material aqui, quem já imprimiu, quem já copiou, você já tem no caderno. Agora a gente vai começar a falar sobre o nosso último autor dentro daquele slide ali sobre os clássicos da sociologia, que é o Karl Marx, tá? O Marx, gente, ele nasceu em 1818 e morreu em 1883, tá? A obra dele é conhecida por alguns, tá? Justamente porque é uma obra, tá, que a gente chama de filosofia da praxis. Vários países, vários partidos já colocaram ou tentaram colocar o que o Marx falou, né, a teoria dele, na prática, né, que seria o socialismo e o comunismo. Inclusive ele escreveu, né, o Manifesto do Partido Comunista. Então, a obra do Marx, o objetivo principal dela é fornecer conhecimento para a realização de uma revolução social, que se daria pela classe trabalhadora, ou a classe operária, ou, nas palavras dele, a classe proletária, tá? Então, devido às relações de exploração e devido à exploração que essa classe sofre dentro do processo produtivo, né, pela sua alienação, etc., ela atingiria uma consciência que as levaria, então, a uma revolução social. O método utilizado por este autor aqui é o método do materialismo histórico e dialético, tá, gente? Mas a gente vai falar sobretudo sobre materialismo histórico. Quer dizer, o que acontece? Nesse modelo aqui, nesse método aqui, ele vai dizer que toda sociedade possui um modo de produção, um método de produção. E esse modo de produzir as coisas vai determinar o tipo de sociedade que tu tens. Então, aqui para nós temos um modo de produção capitalista, um modo de produção burguês. Isso se reflete na maneira como nós nos comportamos socialmente, ideologicamente e tudo mais. Tá? Então, a forma como uma determinada sociedade produz, na visão deste autor, determina o tipo de sociedade que tu tens. E se a gente for parar para pensar, a gente se comporta, de fato, como resultado desse tipo de produção que a gente tem. Né? Tanto na maneira de consumir as coisas, quanto na maneira de descartar as coisas e pessoas. Cada vez mais a gente trata os outros como coisas, né? Não tem eu pelo menos vejo assim, tá? A obra desse autor, ela é bem interessante porque ela também, por exemplo, trabalha com questões como fetiche, né? O que seria o fetiche? Seria o prazer que a gente sente quando a gente consome alguma coisa, quando a gente compra alguma coisa. Vocês já sentiram isso? Querer demais uma coisa e quando tu consegue comprar aquilo, tu sente uma felicidade, um prazer, assim, e só que em seguida aquilo acaba e tu precisa criar uma nova necessidade. E se tu parar para pensar também, olha só, parem e pensem das coisas que vocês têm. O que vocês realmente precisam para sobreviver? A gente vai ver que a gente precisa muito pouco, mas daí a gente tem. Vão criando necessidades na gente, e é isso que esse modelo faz, é isso que esse modo de produção faz. Eles vendem a ideia de que a gente precisa daquilo para ter uma vida melhor, para ser mais feliz, para ser mais bonito, e a gente compra a ideia, tá? Então, apesar de ele ter escrito isso há tanto tempo, não parece bem atual para vocês, né? Dessa coisa que a gente vive hoje, assim, essa necessidade que a gente tem de consumir. E os críticos ao modelo capitalista dizem que se a gente continuar consumindo e produzindo da maneira como a gente tem, os recursos que a gente tem no planeta vão se esgotar, porque os recursos não são ilimitados, como as pessoas achavam que era. Tá? Então a gente vai ter cada vez mais problemas, talvez cada vez mais epidemias e cada vez mais, então vai sobreviver o mais forte. Enfim, vai ser uma seleção natural, como acontece em muitos outros aspectos. Tá? Então, ele diz, toda a sociedade humana se explica por sua estrutura econômica e pelo modo como é organizado esse processo produtivo, que foi o que eu falei para vocês, tá? Ele também diz que as sociedades humanas, todas as sociedades humanas, está faltando alguma coisa aqui, tá? Mas elas são divididas em classes sociais distintas, tá? Que classes sociais seriam essas?
Basicamente ele fala na classe burguesa e na classe proletária, certo? Essa classe aqui, antes nós tínhamos a nobreza e agora a gente tem a classe burguesa. Antes nós tínhamos os servos e agora a gente tem o proletariado. A classe burguesa é aquela que possui os meios de produção, ferramentas, terras, qualquer coisa que eu utilize para produzir riqueza, eu chamo de meio de produção. E o que o proletário tem? Ele não tem os meios de produção, ele não é dono dos meios de produção. O que ele tem? Já vou encerrar aqui, tá, pessoal? Ele tem a sua força de trabalho física e intelectual, tá? Essa relação entre essas duas classes aqui, segundo esse autor, forma uma relação de exploração. E essa relação de exploração, essa luta de classes, ela vai se refletir em outras esferas da nossa vida, né? Nos aspectos ideológicos, políticos, sociais e etc. Tá certo? Tchau, tchau, pessoal!